Olá, olá, bom dia. Vamos começar a nossa live hoje. Vamos ver se... Enquanto isso eu vou verificando aqui se está tudo bem. Quem já for chegando, vai colocando aqui para mim, por favor, um ok, se está me ouvindo e me vendo bem. Enquanto eu vou fazer os testes aqui, está bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa live de hoje com o tema Terapeuta Próspero. Então vamos chegando, e quem já for chegando já vai compartilhando essa live, já vai enviando aí para mais pessoas, mais amigos, para mais seguidores. Então, hoje eu vou falar com você, terapeuta, né? Geralmente eu falo com todos os profissionais, né, da área do desenvolvimento humano, mas hoje é especificamente com você que é terapeuta, que trabalha com terapias energéticas, vibracionais, terapias quânticas. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Dira Alves, sou terapeuta também há mais de 25 anos, já atuo nessa área. E hoje eu atuo mais como mentora de terapeutas e treinadora mental e comportamental. Então, por que eu gosto, né, sempre de falar com os terapeutas? Para incentivá-los, né, incentivar vocês a dar o seu melhor, a trabalhar com paixão. Porque eu acredito, né, eu sempre acreditei que todas as pessoas... mental e comportamental. Então, que todas as pessoas são merecedoras, né? São merecedoras de viverem, de terem uma vida plena, de serem prósperos, né? De ter prosperidade, de viver uma vida confortável, retirando da sua carreira, né, essa prosperidade financeira. Não só a prosperidade num todo, né, mas a prosperidade financeira, que é o que vai manter você, terapeuta, animada, né, com aquilo que você faz. Então, seja muito bem-vindo. E eu acredito também que a maioria dos terapeutas, né, não estão satisfeitos com o seu trabalho, né, não com o trabalho em si, né, mas sim com essa questão financeira, né, essa renda financeira. Não conseguem viver, né, de fato aí das suas terapias, né, dos seus atendimentos. Não só não tem uma agenda, né, lotada de clientes, ou muitos têm uma agenda, né, lotada de clientes, mas chega no final do mês aí não tem o suficiente, né, para poder pagar as suas contas, fazer um curso, fazer um treinamento e até mesmo comprar coisas básicas, né? Coisas simples, ferramentas que um terapeuta realmente precisa. Então hoje nós vamos falar aqui, e eu vou falar com você, né? Deixa eu só tá abrindo aqui o conteúdo que eu preparei, porque inclusive essa questão, né, da prosperidade, da abundância na nossa profissão, depende muito do quão você está preparado para isso ou não. Do quanto você se preparou, do quanto que você está buscando. E aí você pode me perguntar, mas Adira, mas eu estudo, eu fiz muitos cursos e mesmo assim não está acontecendo. Veja só, recentemente eu fiz uma pesquisa com mais de 50 terapeutas, né? Foi uma pesquisa assim que demorou um tempinho, mas foi uma pesquisa na qual eu busquei aí saber, né, de cada terapeuta ali que eu contatei, de alguns amigos, qual era a satisfação ou insatisfação desse terapeuta na carreira dele, né? E veja que a maioria citaram, né, falaram sobre essa questão dessa insatisfação financeira. Por quê? Porque a maioria já tem os seus clientes, já fazem atendimentos,
mas a dificuldade está no reconhecimento, né, financeiro. Ou seja, muitos acabam fazendo as terapias, doando as terapias, fazendo os atendimentos totalmente gratuito. E veja só, como que, né, um terapeuta ele pode se manter, pode ser uma pessoa próspera, se ele vai estar a maior parte do tempo, não todas as vezes, claro, mas a maior parte do tempo ele vai estar aí atendendo gratuitamente. Porque é uma coisa meio incongruente, concorda? Porque você tem que, a internet que você usa para estar me vendo aqui agora, ela não é gratuita, ela é paga, não é verdade? O seu celular ou o seu aparelho de notebook, seu aparelho, no qual você estuda na maioria das vezes, como você contacta aí os seus clientes, também é pago. A internet que você usa é pago. Os livros que você compra, que você tem que estudar, os cursos são pagos, né? Então, muitas coisas nós temos gratuito, obviamente. Assim como eu, por exemplo, também faço muitas coisas gratuitas. Não estou aqui dizendo que você não deva fazer isso. Sim, claro que deva fazer. Mas esse é o principal. Você está dentro de uma escala de 0 a 10. Quanto você está se doando, se dedicando para a vida das outras pessoas, para transformar a vida das outras pessoas e não está recebendo retorno? Porque veja, a maioria, né, dos terapeutas que eu contactei nessa época, e não foi muito, faz muito tempo não, faz o que, uns 4 meses mais ou menos, a maioria, como eu disse para você, não estava satisfeito, né, financeiramente, e a maioria deles, assim, cerca de 50% fazia todos os seus atendimentos praticamente gratuito. Por quê? Porque não tinham, alguns deles, na verdade, não tinham nem coragem de cobrar. Porque já vem de uma crença, né, já foi colocado na mente do cliente que o terapeuta, por se trabalhar com energia, com frequência, que vem do universo e tal, todas aquelas coisas que você já está cansado de saber, de ouvir e até mesmo de falar, e talvez você pense dessa forma, né? Então, se a energia está no universo gratuitamente, por que você vai cobrar? Então, se você tem essa mentalidade, se você tem esse pensamento, é claro que o seu cliente também vai ter. Percebe? Então, como que está os seus pensamentos? Como que você está se sentindo? Como que você está se comportando enquanto terapeuta? Para que você consiga entrar em conexão com o cliente pagante, que vai pagar ali o valor, o custo, né, das suas terapias, dos seus atendimentos. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei como terapeuta no presencial, muitos anos mesmo. E para falar a verdade, eu nunca tive problemas assim em relação a precificar o meu trabalho. Muito pelo contrário. Sempre trabalhei para pessoas que realmente podiam pagar, aquelas que não podiam pagar à vista ou o preço que eu estava ali, né, colocando nas terapias, nos treinamentos. Eu sempre dava um jeito da pessoa dividir em algumas vezes ou facilitar. Mas veja, desde o começo eu comecei a valorizar o meu trabalho, a valorizar os cursos que eu fazia. E faço até hoje, né? Eu passo o ano todo praticamente estudando, né? Como eu sou da área do coach também, né? Faço coach também, então a gente tem sempre assim uma frase, né? Que a gente sempre usa, que é você aprender, praticar, né? E replicar. Prática, repetição,
né? Aprendizado, prática, repetição. Então, quando você vai aprendendo isso e você vai absorvendo, você vai apreendendo isso, porque se de fato você entendeu, você compreendeu, você vai praticar. E essa prática não é uma vez só, é sempre, é repetindo. Então, muitos desses terapeutas, quando foram entrevistados, né, por mim, eles não praticavam, praticamente não praticavam, não estavam praticando aquilo que havia aprendido. Portanto, não havia repetição. Então, veja, quando você não repete, você não aparece, né? Tem até uma brincadeira entre a gente, né? Que os mentores, né, dizem assim que se você não cacareja, né, tem que cacarejar, ou seja, você precisa falar, você precisa mostrar quem você é de fato. E alguns terapeutas têm até mesmo vergonha de aparecer numa câmera, né? Essa também não foi a minha realidade durante muito tempo. Como eu disse para você, eu venho do mundo presencial, né? Trabalhei praticamente 70%, né, de toda a minha carreira no presencial. Então, para que eu pudesse migrar aí para o mundo online, né, fazer lives, dar cursos online, demorou um tempo, não foi assim também da noite para o dia. Mas eu fui praticando, eu fui aprendendo, praticando. E tem uma coisa, né, que eu sempre falo assim para os meus mentorados, que se você ficar esperando aparecer, você ficar perfeito, se você ficar esperando a perfeição, não vai acontecer. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos nem mesmo prosperar financeiramente. Nós já nasceríamos prósperos, né? Já teríamos aí bastante dinheiro, bastante abundância. Fisicamente, né? No mundo material. Porque nascer, né, como ser, como indivíduo, como filhos do Criador, nós já nascemos prósperos, abundantes, ricos. Dentro de cada pessoa, né, no interior de cada pessoa, cada criatura que nasce já nasceu próspero, já nasceu rico, já é abundante. Porque se você se considera filho do Criador, portanto, você já é herdeiro de todas as riquezas. Mas então o que te impede, né, de ter essa prosperidade, de criar dinheiro para você com as terapias? São as crenças, né? São as crenças limitadoras, são os bloqueios limitantes. Então, como que você faz, né? O que você precisa fazer para desbloquear tudo isso? É trabalhar. Ao invés de só querer ajudar outra pessoa, você também tem que trabalhar com você. Você precisa fazer com você aquilo que você, né, está disposto, está disposta a fazer pelo outro. É simples assim, né? Porque não é porque é terapeuta que não tem bloqueios, não é porque é terapeuta que não tem crenças limitantes. Na verdade, a maioria que eu conheci são os que mais têm crenças limitadoras, mais crenças limitantes, ou seja, pensamentos de que você não dá conta, pensamentos de que você não é capaz, de que você não estudou o suficiente, de que você não está preparado o suficiente para atender as pessoas. E aí, né, tudo isso faz com que a pessoa não prospere. Então, se você já está aqui nessa live, vai colocando aqui para mim um ok. Clica aqui, ó, no aviãozinho, compartilha com seus amigos, chama mais terapeutas, avisa para eles que eu estou fazendo aqui, né, não seria uma maratona, mas é um movimento, né, para ajudar mais terapeutas. Óbvio que eu sempre digo assim, que sou eu me curando você. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu também estou aprendendo. Enquanto eu estou atendendo um cliente, eu também estou aprendendo. Então, quando o terapeuta, ou seja, qualquer outro profissional da área do desenvolvimento humano, da área do desenvolvimento pessoal, ele tem essa mentalidade de que quando ele ensina, ele aprende, e que para ensinar algo, primeiro ele teve que aprender, teve que absorver, teve que praticar, né? Repetir várias vezes, isso é uma grande satisfação, isso é
é mais prazeroso para quem está fazendo o trabalho, para quem está, por exemplo, para mim que estou fazendo essa live aqui, do que talvez para alguém que esteja ouvindo neste momento, não é verdade? Então, quantas vezes você atendeu um cliente, né? E você sentiu tanta alegria em atender esse cliente que você faria realmente de graça mesmo, você nem cobraria, né, um valor aí, um custo por esse atendimento. Tamanha a satisfação, tamanha a gratidão que você tem, que você sente por ser um colaborador, um agente de transformação na vida das pessoas. Mas lembrando, nós só podemos transformar, ajudar a transformar a vida do outro se você, né, se eu estiver nesse caminho também de transformação, de realização pessoal. Então, essa realização pessoal é que vai te impulsionar. Eu sempre chamo isso de a mola propulsora, né? Não sei se você já viu. Se você tem filhos, deixa eu só ver aqui onde é que está a minha atividade aqui que eu passei para vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa que eu ontem à noite realmente já estava fazendo uma pesquisa, né, para falar aqui com vocês, porque como eu disse, né, você precisa sempre estar se preparando para tudo o que você vai fazer na vida, para um atendimento que você vai fazer, né? Então, o terapeuta próspero, o terapeuta que tem a mentalidade próspera, ele se prepara com antecedência para tudo. É para um atendimento que ele vai fazer, é para uma live que ele vai fazer, para uma meditação, tudo tem um preparo, né? E quando você está munido dessas ferramentas que você usa, né, para se preparar para o atendimento, para cuidar de você mesmo, isso é como uma mola, né? Aqueles carrinhos, meu filho tem bastante aqueles carrinhos que passa numa pista, e aí tem lá que chama mola propulsora, né? E aí o propulsor, ele impulsiona o carrinho vai para mais longe ainda. Então, qual é a sua mola propulsora? O que move você para ser esse terapeuta que você é? E muitos nem sabem, né? O quão grandioso, o quão valioso ele é, o quão importante ele é. No sentido da cura, né? No sentido de ajudar as outras pessoas, de ser, como eu disse, esse agente de transformação. Então, outra, né, nessa mesma pesquisa, muitos terapeutas, né, falaram que a vida dele não está prosperando tanto quanto ele gostaria porque não tem clientes o suficiente. Então, veja, será que esse também não tem sido o seu problema, né? O seu questionamento? Talvez você também diga que não tem clientes o suficiente, né? Que os clientes vêm, vão e não firmam. Eu já vi muito essa história, meus clientes não firmam. Mas é o cliente, verdade, é o cliente mesmo que tem que estar firme ou é você enquanto terapeuta, percebe? Então, como seria, né, você realmente estar à disposição, né, desse manancial de conhecimento, desse manancial de riqueza infinita que existe, né, que já recebemos esse presente, né, de Deus, do Divino Criador, como eu chamo, não sei como, ou do Universo, como você chama, né? Como seria colocar em prática, mas se tornando realmente essa ferramenta de cura, a experiência do Criador aqui na Terra, né? Porque o quanto que as pessoas, né, não entendem isso, acham, né, pensam que não são essa experiência, né, do Criador aqui na Terra. E aí eu vou pedir para você, se você está aqui me ouvindo, colocar aqui um ok para mim, se você está me vendo e me ouvindo, porque eu não estou conseguindo acessar aqui o meu computador para ver. Mas enfim, quantas vezes você já se perguntou sobre essa questão, né? Será que você é merecedor realmente de ter uma vida próspera enquanto terapeuta?
O que será que as outras pessoas vão falar se você começar, de fato, a ter dinheiro, a trazer dinheiro, a criar dinheiro, eu falo a fabricar dinheiro com as terapias, né, com os seus atendimentos? Será que algum amigo, alguma amiga ou mesmo algum colega vai dizer: nossa, mas você não deveria estar cobrando por essas terapias? E talvez isso realmente faz com que você se sinta desanimado, desanimada, frustrado. E aí o passo, né, um dos passos para você sair dessa frustração para a realização no mundo do desenvolvimento pessoal, no mundo do desenvolvimento humano, como terapeuta, ou seja, como coach, como psicólogo, como qualquer outra profissão nessa área, é entender e aceitar o fato de que você não vai agradar todas as pessoas, não tem como, né? Tanto é que para que uma das coisas que ajuda, né, que impulsiona aí a carreira do terapeuta para essa prosperidade é a escolha do nicho. E a maioria não tem o seu nicho específico, né? Sim, quando alguém pergunta para você o que é que você faz, talvez você ainda responda: eu sou reikiano, eu sou yogi, eu sou massoterapeuta, eu sou acupunturista. Isso realmente não é um nicho, isso é uma metodologia, isso é o que você aprendeu. Agora, tem a prática dentro disso. E qual é o seu propósito dentro dessa metodologia? O que é que você quer mostrar para o mundo? Qual é o seu legado? O que você vai deixar para o mundo? E quais são as pessoas que você quer que se conecte com você? Qual é o problema que você vai resolver ajudando essas pessoas na vida delas? Ou na vida pessoal ou profissional? Então, a escolha do nicho é realmente assim o passo fundamental para que haja realmente essa prosperidade. E aqui, olha, falando sobre essa questão, né, antes de ontem, né, assim, ou seja, ontem à noite eu anotei essa pesquisa, que é bem recente, mas então hoje é quinta-feira, então foi na terça-feira isso que aconteceu. O terapeuta, o meu mentorado, disse que não está prosperando tanto quanto ele gostaria, porque não tem cliente suficiente. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E aí eu comecei a me perguntar: será que realmente não tem cliente o suficiente? Como assim, né? Não tem cliente o suficiente? E aí eu fui fazer essa pesquisa, né? Rapidinha a pesquisa. Basta ali dar né? chamar ali no Google e já tudo aparece. Então veja, eu fui lá, recorri ao Cint. A maioria dos terapeutas, né? Não a maioria, mas boa parte dos terapeutas são associados ao Cint. Essa foi a primeira coisa que eu fiz quando eu realmente entendi que esse era o meu propósito: trabalhar como terapeuta, ser um agente de transformação na vida das pessoas. Hoje, eu me considero, né, eu sou um agente humano, é chamado de agente humano, né? Então, eu até posso falar disso aqui, usar essa terminologia que eu sou um agente humano, porque eu sou formada pelo criador do agente humano, né? E ele nos capacita para nos tornarmos aí agentes humanos. Então, mas lá quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, e para quem não me conhece ainda, para quem não sabe ainda da minha história, deixa eu falar um pouquinho dela para você. Eu comecei a trabalhar como terapeuta aos 17 anos de idade. Então já faz, muitos e muitos anos que eu trabalho como terapeuta. E aí, naquela época era muito difícil as coisas, né? A gente não tinha, pelo menos eu, não tinha essa facilidade, essa praticidade de abrir aí um computador e ter tudo à mão. Não tinha essa praticidade de estudar à distância, era tudo muito distante mesmo. Então eu tinha que viajar, né? Eu tinha que passar dias fora. E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi o de zonoterapia naquela época, né? Era o termo que era usado, que hoje
é a reflexologia podal. Então, naquela época, quando eu comecei a estudar, era muito difícil. Primeiro porque eu era de menor, né? Eu só tinha 17 anos. E então, assim, a dificuldade para poder estudar isso era um pouco mais complexo do que estudar, do que hoje, claro, né? Minha filha tem 17 anos e ela já, né, tem muita vocação, já tem, inclusive, já vai começar estudando sobre aí o que é do mundo digital, né? O meu filho, o Miguel, ele tem só 8 anos e ele já manja, assim, de internet, de coisas, né, de uma totalmente diferente da minha época. A minha filha mais velha, até ela ri de mim até hoje, porque ela fala assim, e no bom sentido, né? Ela fala, mãe, como que você evoluiu? É inacreditável. Porque quando eu tive o meu primeiro computador, né? Que na verdade foi o primeiro computador que ela ganhou, né? Que o pai dela deu para ela. E como ela já tinha mais, né? Tinha mais habilidades com isso, então eu colocava minha filha, na época ela devia ter uns 10 anos, 11 anos, para fazer para mim os bannerzinhos, né, os folhetinhos, aí eu mandava na gráfica para imprimir e tal, e os cartõezinhos, e daquele jeito ela ia fazendo para mim, né? A gente gravava, então era aquelas câmeras, né, bem complicadas para gravar, então ela me ajudava a gravar naquela época. Ela já entendia muitas coisas assim, e aí ela falava para mim que eu tinha medo de pegar no mouse, e realmente eu tinha medo de pegar no mouse, eu achava que se eu clicasse em algum lugar errado, o computador, tipo, meio que ia explodir assim, entende? Ia sair tudo do lugar, ia desconectar tudo. Então eu morria de medo de clicar nas coisas e tudo, eu chamava ela. Mas, como eu já tinha, né, passado aí muitos anos, né, desde a minha primeira formação como terapeuta de reflexologia podal, e como eu disse para você, era muito difícil fazer esses cursos naquela época. E aí para que eu pudesse assim ter mais qualificações nessas áreas, eu comecei a frequentar cursos de cabeleireiros. Olha que interessante, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, a princípio. Mas os cursos de cabeleireiro na época eram muito bem trabalhados, né? Eu lembro que aqui na minha cidade tinha uma escola de cabeleireiros, onde a cabeleireira ela ensinava de tudo, assim, ela ensinava massagem nos pés, ela ia muito acho que para São Paulo, então ela já tinha assim sabe, aquela pegada mais de ensinar realmente assim os seus alunos a ter, a desenvolver outras habilidades além de cortar cabelo. Então foi nessa época em que dos 17 até os 19 anos mais ou menos, eu mergulhei nesse mundo assim de cabeleireiro, né, com essa profissional, porque lá eu comecei a aprender a fazer massagem na cabeça, nas mãos, nos pés, nos ombros. Então foi por onde eu comecei. E aí, como que eu comecei a cobrar, né, essas coisas? Porque o meu pai era divulgador do meu trabalho, então ele falava para os amigos, né, oi Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Os amigos, né, da minha mãe e do meu pai, então eles me pediam para fazer, né, massagem nos ombros, na cabeça, então para dor de cabeça. Então foi assim que eu comecei realmente, assim, dos 17 até os 19 anos, né, fazendo aí as terapias. E aí, depois eu só fui crescendo, né, e aí eu entendi qual era o meu propósito nessa carreira como terapeuta, como um trabalhador de transformação humana. Oi Josi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, coloca aqui para mim no chat se vocês estão me ouvindo. Sejam bem-vindos. Então, ou seja, não só na carreira, né, do terapeuta é importante colocar aí pontuar tudo isso que eu estou falando, mas em qualquer carreira, em qualquer profissão, a dedicação é a mola propulsora. Mas assim como se você pegar uma mola na mão, né, imagine assim, você pegando uma mola na sua mão, então depois vocês que estão chegando mais tarde, ouça o começo da live, tá bom? Para vocês entenderem assim o que realmente eu estou falando, porque depois essa live vai ficar postada, né? Vai ficar gravada aqui, podem rever todo o conteúdo. Então imagine assim, que você tem uma mola na sua mão, e aí você aperta
aquelas molas grandes, né, que caiba dentro da sua mão. Aí você aperta essa mola com muita força. Vai chegar um momento em que a sua mão não vai aguentar mais, você vai cansar e a mão vai abrir. Essa mola vai saltar da sua mão, talvez para bem longe, você nem vai perceber para onde que ela foi. Por quê? Porque você fez muita força. E aí a mão, né, como é musculatura, tem musculatura e começa a doer, você automaticamente solta. Então veja, é aquilo que a gente sempre diz, né? Na nossa carreira, na nossa profissão ou na nossa vida pessoal, se nós não sabemos o que nós realmente queremos, nós não sabemos dosar, equilibrar, harmonizar a nossa vida pessoal e profissional, é a mesma coisa de soltar essa mola e você não sabe para onde ela está indo. Por quê? Porque na nossa vida também acontece isso. Às vezes a gente fica insistindo tanto numa coisa, insistindo, que isso causa uma dor, né? Aquela dor emocional, aquela dor mental, dor física realmente, é onde surge ali o cansaço, a insatisfação, o estresse, né? A ansiedade, e aí acaba desistindo. E aí, até essa questão, né, da falta de clientes, da falta de pessoas para comprar o seu produto, não é uma realidade, é uma ilusão. E como eu disse para você, eu fiz a pesquisa, né? Para você que, né, eu estou falando aqui especificamente hoje para terapeutas, mas serve para qualquer outra profissão também, né, que trabalha com outras pessoas. Se você vende um produto, se você atende outras pessoas, faça essa pesquisa. Quantos profissionais da sua área existem hoje no país, né, ou na sua cidade? E veja se realmente essa questão da falta de clientes é uma verdade. Então veja, como eu disse para você, eu recorri ao Sint, né, que é o meu sindicato, né? Quando eu comecei lá, muitos anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi me afiliar a ele, por questões de aprendizado também, né? E aí o Sint é a Sociedade Internacional de Terapia. Recentemente foi postado lá, foi o dado que eu colhi, que existem cerca de 150 mil brasileiros que trabalham com terapia, principalmente a terapia holística, né? Ou seja, 150 mil. Oi, Aline, bom dia, seja bem-vinda. 150 mil terapeutas existentes hoje, percebe? Que trabalham aí com acupuntura, terapia floral, psicanálise, né, terapia corporal, ayurvédica, reiki, hipnose, enfim, tem, né, um zilhão aí de formações nessa área. Então, veja, no Brasil, então nós estamos falando aqui de uma coisa territorial, né, no Brasil. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Então, se existe cerca de 150 mil terapeutas no Brasil todo, né, praticamente, e lógico que cada dia vão se tendo muito mais, mas vamos aqui ficar nesse número de 150 mil. E aí eu falei, cara, 150 mil parece realmente muito, né, muito terapeuta no Brasil. Aí eu fui buscar lá no IBGE, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um dado recente, hein? Recente. Mesmo depois de todos os acontecimentos, né, que teve, enfim, com todas as perdas que tivemos, né? Veja hoje, praticamente, quantas pessoas existem no Brasil, incluindo você que está aqui e eu. São cerca de 212,7 milhões de pessoas. Então, realmente, é falta de cliente se tem aí só praticamente 150 mil terapeutas para 212,7 milhões de pessoas. Verdade que está faltando cliente nessa vida? Sim ou não? Coloca aí, Aline, está faltando cliente na sua vida com esse número todo? Existem, né, 212,7 milhões. Josi, tá faltando cliente na sua vida? A Josi trabalha com bolos, ela faz bolos maravilhosos e fantásticos aqui, inclusive ela é minha vizinha. Então, o que é que está faltando realmente? Percebe? Então não é clientes que está faltando. Então, essa prosperidade, ela não está acontecendo na sua vida, não é por falta de clientes.
certo? Então seria por quê, né? Então busque essa informação dentro de você. O que é que está faltando? Se tem tanta gente, né? Então vamos dizer assim, eu no caso da minha amiga aqui, que ela trabalha com coisas físicas mesmo, né? Mas veja, se ela for calcular o percentual de habitantes da nossa cidade em relação ao percentual de mulheres ou de homens, né? De confeiteiros, de pessoas que trabalham com doces, como que você vai pesar isso numa balança? Você vai ver que a diferença é excomunal, não faz sentido não ter clientes, não ter prosperidade nessa área. Percebe? Então, o que realmente acontece, que não está trazendo para você essa prosperidade, essa abundância, são as crenças. E o que são crenças? São aqueles pensamentos, são aqueles sentimentos de que você não dá conta, de que você não está capacitado para isso, de que você não é bom o suficiente, de que as pessoas não te valorizam, de que as pessoas não dão valor ao que você faz. Outros têm vergonha de cobrar o preço pelo que está fazendo. Então veja, se um terapeuta, né, no caso aqui um terapeuta ou um outro profissional, ele tem vergonha de precificar o seu trabalho, se ele já vem com essa mentalidade, eu vou colocar X, Y, né, valor aqui no meu trabalho, será que as pessoas vão ter esse dinheiro para me pagar? Já colocou uma barreira aí. Já se desconectou com aquele cliente que já poderia te pagar. Já mandaria você fazer o produto e nem ia perguntar o preço. Por quê? Porque ele não quer saber do preço, ele quer o produto. Porque o cliente, ele não compra o seu produto primeiro. Ele compra você, ele compra a sua ideia. Entende? Ele recorre nas redes sociais e vai perguntar lá quem é a Aline, quem é a Josi, né? A Joseni, quem que é essa pessoa, o que ela faz. Então ele não experimentou nada ainda, ele não experimentou a sessão, ele não experimentou o produto, mas ele já teve naquela primeira impressão que essa pessoa pode ser legal, pode servir para o que ela está necessitando no momento, não é assim? Então ele não vai primeiro perguntando o preço, ele vai primeiro perguntando se aquela pessoa pode ou está capacitada para resolver o problema dela. Então, se você está capacitado, se você se habilitou, se você se qualificou, se você entendeu que essa é a sua missão dentro do que você está fazendo, qual é a dificuldade da prosperidade? Só pode estar dentro da sua mente. Ela quem está criando toda essa ilusão, criando toda essa confusão na sua vida, na sua vida financeira. E com isso, o que é que está acontecendo? O que você está deixando de viver dentro dessa vida próspera? Você está deixando de, por exemplo, se capacitar mais ainda com os bons treinamentos, com bons mentores, com bons professores. Você está deixando dinheiro na mesa das outras pessoas. Às vezes as outras pessoas fazem muito menos do que você faz, e não estou aqui desmerecendo nenhum profissional, certo? Mas talvez ele faz menos, assim, no sentido de que ele não tem todos os conhecimentos que você já tem, ele não está tão capacitado teoricamente quanto você está, ele não se dedica tanto quanto você se dedica, e ele tem muito mais uma rentabilidade financeira 1000 vezes melhor que você. Mas será que essa pessoa que fez um treinamento só, que sabe fazer um tipo de bolo só, que sabe fazer só um tipo de decoração, sabe fazer um tipo de massagem só, não é limitado emocionalmente, mentalmente? Ele comprou essa ideia, ele acredita no que ele faz, ele acredita que ele realmente é um agente de transformação e ele vai lá e faz, executa. E mesmo quando ele sente medo, ele age a si mesmo. Talvez essa seja a diferença entre muitos que têm, eu falo assim, que tem muitos terapeutas, muitos profissionais, né, principalmente da área do desenvolvimento humano, sofrem de verdadeiras, né, overdose de conhecimento. São totalmente assim, tem uma mente lotada de informação, tem muita criatividade,
mas falta executar, falta entrar em ação. E como que você quer, né, aqui o terapeuta quer ter uma vida próspera se ele não entra em ação, se ele é um terapeuta secreto, né? O meu mentor de palestras, uma vez, ele falou isso para mim há muito tempo atrás, né? O meu querido Roberto Chiniachik, maravilhoso. Ele disse para mim assim: Adira, como você quer ser uma palestrante de sucesso se você é uma palestrante secreta? E eu não entendi isso na época, né? Hoje, obviamente, depois de ter feito vários treinamentos, várias coisas, eu entendi o que ele quis me dizer. Então, é a pergunta que não quer calar. Você é um profissional de desenvolvimento humano secreto? Pensa sobre isso. Então, o que é que vai trazer para você essa prosperidade, essa abundância, né, financeira? Você tem que aparecer, você tem que mostrar o seu trabalho. Não basta só postar que você faz isso, aquilo, outro. Porque, principalmente porque as pessoas lá fora, né, fora do mundo terapêutico, os clientes, eles não entendem realmente o que é que você faz. Não entendem. Se você fala que você é um reikiano, ele não vai entender o que é um reikiano, mesmo que a terapia reiki seja muito difundida no mundo, né? Principalmente no Brasil, mas ele ainda não sabe o que é. Então, quando você tenta explicar o que você faz, pode muitas vezes afugentar o seu cliente, porque ele não sabe do que você está falando. Mas se ele entender que o que você faz resolve o problema dele, ele vai realmente gostar, vai querer o seu produto, vai querer a sua terapia, vai querer o seu atendimento. Percebe? E aí, sempre foi assim na minha vida? Não, claro que não. Né? Quando eu comecei, e há muito tempo atrás, eu tinha realmente assim uma certa dúvida quando eu ia precificar os meus treinamentos, os meus cursos. E olha que eu nunca fui assim de cobrar assim pouquinho, sabe? Sempre foi assim um valor que eu me satisfazia com aquele valor e também contribuía para que o cliente, né, ficasse bem também. Eu fazia sempre pesquisas e tal. Tanto que hoje eu sou uma verdadeira pesquisadora nessa área, mas antes eu colocava o preço que eu achava que era legal para mim, né? E eu não ficava questionando se o fulano, o ciclano, o beltrano cobrava X, Y. Eu cobrava o meu preço e tá tudo certo, né? E talvez você fique olhando o que o outro está fazendo, perdendo tempo. E quando você fica muito olhando o que o outro está fazendo, se ele faz certo, se ele faz errado, se ele está cobrando muito caro, se ele está cobrando muito barato, quem está perdendo é você, no caso, né? Que perde tempo, energia com isso, deixa de ganhar o dinheiro, porque enquanto a pessoa fica ali vasculhando a vida do outro, né? Tentando entender, tentando achar ali, né, o que é que ele faz que vive diferente de você financeiramente, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar o dinheiro. Então, uma das coisas, um dos passos importantes é ser você. E como você vai ser o você? Como você vai perder esse medo? Como você vai, né, entender que essa é a sua missão de vida? É entendendo qual é o seu propósito. Porque missão de vida é uma coisa e propósito de vida é outra, né? Propósito é algo que abarca, engloba o todo, tudo que você faz na sua vida, tudo que você veio fazer na sua vida. E as missões dentro desse propósito é o que você faz todos os dias. É aquilo que você, quando você vai dormir, é a última coisa que você mentaliza que você vai fazer no dia seguinte. Quando você acorda, você tem qual é a sua missão daquele dia, percebe? E são várias pequenas coisas que você vai fazendo durante o dia que vai então ao final de tudo dizer se você realmente cumpriu naquele dia com o seu propósito. E muitos terapeutas não entendem isso, não sabem o que é o propósito, né? Muitos fizeram cursos, fizeram treinamentos pela modinha na época, né? Até hoje. Então, aconteceu, surgiu, né? Veio do universo uma nova, lá vai todo mundo fazer. Nem sabe para que é, por que é, nem se quer, nem se vai ser legal para ela aquilo, mas está fazendo, né? Então, primeiro você tem que descobrir quem você é, o que você quer, qual é o seu propósito, né? Para poder então se dedicar a isso. E hoje, obviamente, eu não tenho nenhum problema
em relação a precificar os meus produtos, como por exemplo, um atendimento pessoal comigo, né? Não faço mais atendimentos presenciais, né? Se precisar, realmente eu faço, lógico, porque é a minha, né? É o meu propósito, é a minha missão de vida, de carreira, ajudar as outras pessoas, mas eu entendi que não era só ficar aqui no mundo presencial que ia me trazer essa prosperidade, mas sim encontrar outras possibilidades. E aí eu fui em busca de mais treinamentos, mais formações, pessoas que já alcançaram aquilo que eu queria alcançar. Então hoje uma sessão de terapia comigo ou sessão de mentoria comigo pessoal tem um valor exatamente, completamente diferente do que eu cobrava há 10, 15 anos atrás, né? E muitos ainda continuam com o mesmo valor. Então hoje, para eu atender um cliente, vai variar do número de sessões. Então o que eu cobro hoje varia de R$750 à vista a R$3.000 o atendimento individual. E aí por isso que eu, né, trabalho muito com essa questão dos grupos, porque quem não pode ter aí, né, não está disposto a pagar esse preço para se ajudar, né, pessoalmente, individualmente, tem os grupos. Os grupos é praticamente a metade ou bem menos, né, do que o valor que é cobrado no individual. Como, por exemplo, eu acabei de encerrar a segunda turma do treinamento que eu dei agora, dentro dessa linha, né, de pensamento, dessa metodologia de transformação, de libertação emocional e mental, né, do meu método Poder que te liberta das crenças limitadoras, né, e aí foi abordado muito isso, né, então para terapeutas, para coaches, para vários outros profissionais, ele foi, né, em grupo, foi 997, agora já em janeiro, fevereiro, já vou começar a estar falando sobre esse treinamento de novo, já vai para a terceira turma, e o preço vai ser praticamente o dobro. Então, você que está aqui, está ouvindo essa live, se interessa por esse tipo de treinamento, já vai me seguindo aqui, já vai me acompanhando, né? Para que você também possa fazer parte dessa nova turma, já será a terceira turma desse movimento de crescimento, né? De expansão de consciência, mas, sobretudo, de prosperidade. Porque o que a maioria das pessoas dizem? Que você precisa buscar dentro de si mesmo aquilo que você quer lá fora. Mas muitas vezes você precisa buscar lá fora primeiro, para entender o que é que está dentro de você. Entende? Oi Eva, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia. Então, por que buscar lá fora também primeiro é importante? Porque é o que você precisa, é o financeiro. Então, você tem que equilibrar, harmonizar as duas coisas, é conhecimento, prática e repetição. E muitas vezes, para que você desenvolva isso, para que você suba o nível, né, para que você salte para um outro patamar de vida financeira, você precisa primeiro investir nesse aprendizado. E tá tudo certo para quem não investe, percebe? Mas é você a primeira pessoa que tem que comprar você. Você é a primeira pessoa que tem que investir em você. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você, no seu trabalho. Se você não acreditar que você é um bom terapeuta, que você é um bom profissional, que você está capacitado, você está habilitado e que você sim é a resposta do pedido de alguém, você não vai prosperar. Sinto muito, mas não vai prosperar nessa área. Percebe? Então, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento, de atitudes. E tudo isso é influenciado pelo externo. Então, muitas vezes, o que está faltando para você ter essa prosperidade é essa busca do que está lá fora. Porque talvez dentro você já se tornou essa pessoa. Né? Você já entendeu que você quer ser um terapeuta próspero. Mas ainda está faltando, claro, né? O como acessar isso, né? O que fazer para acessar isso, tá bem? Então, coloca aqui para mim se você já passa por esses problemas, né? Como, por exemplo,
Coloca aqui para mim, digita no chat se você já passou por essa situação que eu vou falar agora. Quantas vezes alguém já ligou para você, pediu um produto, pediu um treinamento, um curso, uma sessão, e quando você falou o custo que era isso, a pessoa falou, então vou deixar para depois. E aí você desligou o telefone, o contato lá, e falou, ok, tudo bem. E a pessoa foi embora. Passou alguns dias, você foi ver, você descobriu que essa pessoa, ela comprou o produto 2 vezes mais caro do que o seu, ela fez uma sessão com outro terapeuta que cobrou 3 vezes mais que você. Aí você fica se perguntando, o que é que você fez de errado, né? Por que será que a pessoa tem dinheiro para pagar o outro fulano e não tem dinheiro para pagar você? Realmente será que ela não tem dinheiro? Ou foi a sua mente, né, muito criativa, muito poderosa, que disse que você não era capaz, que você não dava conta, portanto, aquele cliente que tinha dinheiro para pagar tinha que escolher um terapeuta que acreditava nele, ou um servidor, um outro produto. Uma pessoa que vende outros produtos já dizia assim, batia no peito, pode vir que eu dou conta. Já aconteceu isso com você? E qual é a sensação, né? Com que sensação você ficou depois? Coloca aí para mim no chat. Quando você descobriu isso. E que a pessoa, né, ao invés de pagar para você, foi pagar para uma outra pessoa que na verdade não tinha nada a ver. Muitas vezes a pessoa não resolve o problema dela, acaba piorando o problema dela, né? Porque às vezes o outro terapeuta teve a boa intenção, o profissional teve a boa intenção, mas exatamente aquela ferramenta, aquele sabor, aquela textura daquilo que você faz, coloca no seu produto, né? A imagem do seu produto tem muito mais valor, né? Agregado de entrega do que da outra pessoa. E ela resolveu pagar para o outro. E aí quando ela vem para você, ela vem toda, né, descompensada. Não porque o outro fez nada de errado, obviamente, mas porque o outro não estava tão capacitado quanto você. E aí você, por conta do financeiro, por conta de ter que ter o dinheiro, vai e atende essa pessoa. E será que você atende essa pessoa com gratidão ou você atende essa pessoa com frustração, dizendo assim, tá vendo? Se tivesse me pago antes, se tivesse me procurado, não estava desse jeito. Em ambas as partes, é preciso entender que é um aprendizado. Percebe? É um aprendizado. Você tem que aprender dessas situações que acontecem na vida, para não repetir novamente. E para aprender, é preciso entender. É preciso cair a ficha. Uau, é isso que acontece comigo. E se você se sente esse terapeuta, esse profissional capacitado, habilitado, vê qual é a pedra de tropeço na sua vida. Porque é verdade que nós tropeçamos numa rocha? Fala aí pra mim, alguém tropeça, já tropeçou numa rocha? Eu nunca tropecei numa rocha. Aliás, eu acho que eu sou uma das pessoas nesse planeta que mais tropeça. Nunca vi uma criatura para tropeçar igual eu, o tempo todo. Antes de começar a live, eu fui fechar o portão, né? Fui ali fechar toda a casa na frente, depois que meu marido e meu filho foram pra escola. E adivinha o que aconteceu? Eu tropecei, caí, bati o joelhão no chão. Mas por quê? Porque nós tropeçamos em coisas tão pequenininhas, que quando você olha, realmente não faz nenhum sentido. Mas se você tropeça, você cai, por conta desse pequeno probleminha, que eu chamo de bloqueio mental e emocional, vai causar um problema maior. Como, por exemplo, meu joelho ficou dolorido. Só porque eu tropecei naquele vãozinho, né? No tal no rejunte do piso, que tem um mais saltadinho assim, na pressa, eu tropecei lá e caí de joelho. Então, meu joelho ficou doendo. Mas quantas pessoas não vão caminhando pela rua, tropeçam numa calçada, naquele ressaltozinho, numa pedrinha que está apontando, quebra um braço, quebra torce o tornozelo, torce o pé, a mão. Se machucou muito grave numa coisa que não estava vendo. Então, assim são os nossos bloqueios, são as nossas crenças limitantes. Elas são essas pedras de tropeço. Nós não vemos, muitas vezes nós não percebemos, mas elas estão ali ativando o tempo todo. Então, a prosperidade vai acontecer na sua vida, quer seja você um profissional, né, de outra área, ou quer seja um profissional da área do desenvolvimento humano e pessoal e terapeuta especificamente, aqui que é a live hoje sobre isso,
Quais são as pedras que estão te fazendo tropeçar? Quais são os bloqueios emocionais e mentais que estão te fazendo deixar o dinheiro na mesa do outro? Né? Quando eu digo assim, você está empurrando com os seus próprios pensamentos, as crenças limitadoras que você tem, esses bloqueios, empurrando os clientes pagantes que são seus para outras pessoas, outros terapeutas. Que, como nós vimos aqui na pesquisa que eu fiz ontem, não é falta de cliente. Percebe? Então, a Joseni, que mora aqui na mesma cidade que eu, tem noção de quantas pessoas temos aqui na nossa cidade atualmente? E quantas pessoas fazem o que você faz? Coloca na ponta do lápis, faz essa pesquisa e vê se realmente já tá faltando cliente. Não está faltando cliente. Até porque, se boa parte dessa população, por exemplo, do nosso bairro aqui, te procurar para você fazer, pedindo o seu produto, você não vai dar conta, não é verdade? Então, mas o que é que vai fazer você ter prosperidade? Não é a quantidade de produtos que você vai fazer. Percebe? De bolos, né? Mas é a qualidade e o preço, né? O custo de cada bolo. Assim como as terapias, não é a quantidade de terapias, porque alguns anos atrás eu acordava, até hoje eu acordo 5:30 da manhã, eu começava a trabalhar, né, entrar no meu consultório 6:30 da manhã, para 7 horas em ponto já estar pronta para recepcionar o primeiro cliente, né, a primeira cliente, e eu encerrava o meu turno, né, o meu dia de trabalho, 11 horas da noite. E daí que eu ia fechar tudo, fazer as coisas todas. Então, veja, com poucos intervalos. Intervalo para tomar café, intervalo para comer um lanchinho, almoçar. Então, eu passava o tempo todo assim, tinha uma agenda super lotada. Ganhava bem? Tinha uma boa renda? Sim, mas não tanto quanto depois que eu entendi que não é a quantidade de clientes, e sim é o valor, é o custo da entrega e do que eu recebo. Então, hoje, qual é a minha crença? É acreditar que sim, que eu posso, que eu dou conta, que eu sou capaz, que eu sou merecedora e que existem milhares de pessoas buscando o que eu tenho para oferecer. E essas pessoas têm sim, são prósperas, são abundantes e podem pagar pelo preço que vale o meu produto, a minha terapia, o meu treinamento, o meu curso, a minha mentoria. Então, comece a pensar sobre isso na sua vida. Tá certo? Então, como eu disse para você, quem ficou até o final aqui, vamos lá. Eu separei 3 passos aqui para falar, porque aqui eu não consigo ver aqui se a live já deu hora de live, mas já deve estar acabando. Então, quais são, né? O primeiro passo para você passar a precificar as suas sessões, né, no caso, os seus produtos, de uma forma que vai sim trazer para você satisfação financeira dos seus cursos, seus treinamentos, das suas mentorias ou dos seus atendimentos, dos produtos que você oferece, né, porque tem muitos terapeutas que oferecem outros produtos também, né, que vendem algumas outras coisas como livros, mandalas e tal, etc. Ou outros profissionais, né, qualquer empreendedor nessa área. E também uma coisa, né, uma mudança de mentalidade para o terapeuta, ele tem que se sentir um empresário, um empreendedor. Não pode ficar na clandestinagem, né? Porque daí realmente dificulta também aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento com relação a isso. Mas isso é um assunto para uma próxima live, tá certo? Então vamos ali, o primeiro passo. Então, quem lembra qual é o primeiro passo? Eu falei dele aqui várias vezes. Qual é o passo fundamental, então, para que você comece a precificar, para que você comece a ter rendimentos favoráveis, ter satisfação financeira na sua carreira como terapeuta ou como empreendedor aqui em outros serviços? Quem lembra, coloca aqui no chat para mim, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Porque sem esse primeiro passo, você vai ficar muito tempo, né, questionando ou reclamando da falta de clientes ou da falta da financeira, em qualquer área que você esteja, tá bem? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é
eliminar todas as crenças bloqueadoras da prosperidade. Lembra? Quais são as pedrinhas que estão te fazendo tropeçar? Tá bem? E o segundo passo é acreditar em si mesmo e começar a agir apesar do medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de conversar com as pessoas, de chamar ela ali no privado. Eu tenho medo de que as pessoas achem que eu cobro caro pelo meu trabalho, que energia vem do universo e eu não posso cobrar. Comece a transformar essa mentalidade, né? Comece a acreditar em você. Lembra que eu falei no começo? Eu acredito que todas as pessoas são merecedoras de viverem uma vida plena, de ter prosperidade, de ter abundância, de ter satisfação, de ser realizado na vida pessoal e profissional. E o que é que você acredita na sua carreira? Você tem que deixar isso claro para as pessoas, porque daí elas vão identificar com você, né? O terceiro passo é expandir a sua consciência para novas possibilidades que vão abrir oportunidades. Ou seja, as oportunidades estão para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão para as oportunidades que se apresentam, né? Assim? Então, lembra que eu falei que lá no começo, né, durante muitos anos da minha vida, eu atendi presencialmente. Então, eu estava limitada, né, na minha sala. Os clientes vinham até mim. E aí eu comecei a expandir a minha mentalidade, a minha consciência e fazer a pergunta: o que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Onde mais eu posso encontrar clientes? Como que eu posso expandir esses meus conhecimentos? Como que eu posso levar esse meu propósito de vida para mais pessoas? Foi quando eu entendi que mesmo no presencial, eu poderia continuar trabalhando no presencial, mas eu poderia ajudar as pessoas através do mundo online, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, fazendo lives, fazendo atendimentos à distância. Hoje, para você ter uma ideia, eu atendo em mais de 6 países, pessoas de 6 países diferentes. Percebe? Mas por quê? Porque eu expandi, eu entendi que onde houver pessoas que falem a minha língua, eu posso ajudá-las em alguns problemas específicos, no caso, né, como, né, eu me qualifiquei, me especializei, né, em comportamento mental, né? Como você vai transformar a sua vida através dos comportamentos que você tem, mental e comportamental físico mesmo. Porque, veja, qual é o comportamento que está te impedindo? É uma ação, é agir, é entrar em ação. Qual é o comportamento mental que está impedindo você de agir? É a crença limitadora, é o medo, a insegurança, a incerteza, a dúvida. Então, quando eu entendi que era isso que eu tinha que mudar na minha vida, eu falei, cara, é isso que eu vou ajudar as pessoas a mudarem essa mentalidade, né? A mudarem o comportamento mental, a colocar esse mais combustível na vida, no mundo dela, no corpo dela, trazer essa energia, colocar mais expansão na consciência e entender que tudo é possível quando nós queremos, desejamos e entramos em ação. Então, expandir a consciência, levar para outros lugares o que você sabe, é muito legal. Percebe? Isso vai trazer para você aí prosperidade além de contentamento, tá bem? Eu poderia ficar aqui falando horas e horas, né, com vocês, mas já deu aí o nosso horário. Inclusive, agora eu estou indo, né, fazer uma aula, né, lá para Alto Poder, que é uma escola de desenvolvimento, de autoconhecimento, que quando começou a época da pandemia, eu criei essa escola junto com um amigo, né? Nós criamos essa escola, hoje ela é um portal de autoconhecimento para quem está começando, né? E se você quiser conhecer aí esse nosso portal, que chama Alto Poder, tudo junto, Alto Poder, né? Tem aqui nos meus destaques o link, mas você pode acessar www.autopoder.com.br. Vai lá que já tem vários treinamentos lá, inclusive para ansiedade, as 7 leis do universo, como os principais relacionamentos que você tem que investir, como você transformar os relacionamentos da sua vida. Tem várias aulas lá. É um produto perpétuo, portanto, ele está disponível 24 horas e uma
sacada assim que eu tive, né, junto com o meu sócio se todas as pessoas estão começando, né, elas realmente não têm prosperidade ainda. Então veja que lá é pago mensalmente, mas você paga por mês e sai quando você quiser, mas você tem acesso a todos os cursos que estão lá dentro, inclusive produtos para você trabalhar no mundo digital também, né? É para quem está começando e para quem já né, já está aí, já faz algum trabalho no mundo digital, alguma coisa assim. Então vai lá, conheça lá. Agora até o dia 31 de dezembro, a mensalidade está por R$19, gente. Não é nada, praticamente, né? Assim, e você passa o mês inteirinho estudando. É só colocar o fone de ouvido, nem precisa ver os vídeos, tem muito MP3, porque eu tive esse cuidado de fazer tudo em MP3 para você ouvir para onde você for. Você tá lavando uma louça, você tá, né, dirigindo, você pode ouvir. Então acessa lá, tá bem? Esse é o meu primeiro convite para você conhecer esse mundo, né, do desenvolvimento humano, tá bem? Então eu quero agradecer aqui, já quero perguntar o que vocês acharam dessa live de hoje. Querem que eu faça uma live com algum assunto específico? Coloca aqui para mim no comentário, depois vai lá no comentário dessa live e dê a sua sugestão, está bem? Sobre esse assunto, né? Como se tornar um terapeuta próspero, quais são as coisas que você precisa fazer para ter sucesso aí no seu trabalho, está bem? Então vou encerrar aqui, né? Tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui para mim, por favor. Enquanto isso, vocês vão pensando aí, né? Qual é o próximo assunto da próxima live. Eu não sei se vai ser amanhã, provavelmente a semana que vem, tá bem? Porque lá no meu canal no YouTube eu tenho outros trabalhos também, visitem lá também, que é o trabalho de meditação, né? De expansão de consciência, tá certo? Então, pessoal, grande abraço para vocês, um grande dia, pense sobre tudo isso, reveja essa live, deixe seu comentário, qualquer dúvida manda aqui para mim no privado, tá bem? Gratidão imensa a todos vocês que estavam aqui e que vão ouvir depois. Um forte abraço, um excelente dia, muita prosperidade e luz na sua vida. Gratidão!